Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula do nosso curso Full Stack, construindo aplicações completas com Spring Boot e Vue.js. Nas nossas últimas aulas nós construímos os repositories, que são aí a ferramenta do JPA para a gente estar fazendo a abstração aí na ligação com nossos bancos de dados, né? Para a gente não estar precisando escrever aquelas queries completas do banco de dados. O JPA abstrai o trabalho para nós. Agora nós vamos estar construindo os services. Os services utilizam os repositórios para estar fazendo o serviço completo de ligação com o banco de dados. Então agora nós vamos estar criando os serviços em si, que é os famosos serviços de manipulação de banco de dados, que é o find, o find all, o find by ID, o create, o update e o delete. Então esses serviços são criados para a gente estar podendo fazer aí a manipulação dos nossos dados lá no database. E depois, posteriormente, nós vamos criar os controllers, que disponibiliza esses dados via HTTP, utilizando esses mesmos serviços que nós vamos criar nessa aula. Então nessa aula nós vamos estar criando aí o serviço da entidade category, tá? Vamos passo a passo aqui para as aulas não ficar longo e ficar bem tranquilo de entender. Então vamos direto aqui, botão direito no pacote principal, new. Eu vou criar direto uma classe aqui, ó, e dentro dessa classe, aqui na criação, nós criamos, podemos fazer desse modo, né, criar o pacote. Então vou criar o pacote services aqui, e dentro desse pacote eu vou criar a classe category service. Então criei aqui de uma vez só tanto o pacote como a classe que vai ser gerada aí, ó. Então gerou para a gente aqui o pacote service com a classe category service. Então classe criada, vamos aqui começar colocando uma annotation, que é justamente a annotation que diz para o Spring que essa classe é uma classe de serviço. Então, annotation service é a primeira coisa que a gente vai fazer. Depois, a gente vai aqui criar um atributo, né? Que é o atributo repository. Então, private category repository, e eu vou chamar ele de repository mesmo. Então, está criado aqui o meu repository. Eu vou também ter que colocar uma annotation aqui para estar fazendo a injeção direta aqui, né? Então é a annotation auto-wired, que faz com que a gente não precise estar criando a nossa entidade repository aqui, mas ela está sendo injetada direto aqui na nossa classe de serviço. Então, criado o nosso atributo repository, a gente já pode partir dos métodos propriamente dito. Então vou criar aqui em primeiro lugar o famoso find all, ou seja, o busca todos, né? Eu vou usar uma lista aqui, né? Então vou usar um list, uma lista de categorias, então a lista de uma lista de categorias. E o nome do método é o famoso find all. Então tá aqui, ó, criado o meu método. Eu já vou dar um return e vou usar o repository aqui para fazer o famoso find all aqui, ó. Então esse método bem simples, bem tranquilo aqui no meu serviço. Vou dar um Ctrl Shift O para importar tanto a entidade category como o list do Java útil aí para a gente estar usando aqui através da lista. Então, o primeiro método criado, bem fácil aqui. Então, vamos agora para o segundo, que é o famoso find by ID.
No FindById eu vou usar uma classe do Java que é a Optional, porque neste caso aqui, quando eu busco um atributo, um dado através do ID, ele pode ter ou não. Então, para que não seja um nulo, o optional ele traz ou o objeto buscado ou traz um objeto vazio, tá? Então, ele é muito usado nesse sentido, né? Para que não tenha um objeto nulo, né? No ID pode ser que você use um ID que não corresponda a nenhum objeto. Então, ele vai trazer um objeto vazio. Então, um optional de category aqui, tá? Eu vou chamar o meu método de FindById e ele vai receber aqui um long ID, que é justamente o ID que eu vou usar para trazer um dado específico, tá, pessoal? Agora aqui eu vou receber um optional. Um optional de category. Vou chamar ele de obj, de objeto, né? E então ele vai receber um repository ponto FindById, recebendo esse meu ID aqui, tá? E agora eu retorno esse meu objeto, né? Um obj aqui, tá? Então, Ctrl Shift O vai importar o meu optional, tudo certo. Tá feito aqui o meu método do FindById. Vamos prosseguir aí, pessoal, bem tranquilo os métodos, né? Espero que esteja ficando bem claro. Qualquer coisa, só perguntar aí que eu vou estar respondendo o mais rápido possível. O próximo método é o famoso create, né? Então, create, eu vou usar uma categoria aqui, porque eu vou estar criando uma categoria, certo, pessoal? Vou chamar esse método de create e vou usar como atributo aqui uma própria category, que eu vou chamar de category mesmo, tá? Então, estabelecido aqui, eu vou fazer um retorno do método e ele vai dar um return simples aqui, que é um repository ponto save. Então eu vou salvar essa entidade que é a minha category, né? Então tranquilo, aqui já está criado o meu método aqui de criação de dados, quando você vai criar os dados lá no banco de dados, né? Você vai salvar um dado lá, você pode usar create, eu posso usar o save aqui, né? Muita gente prefere em vez, porque você pode tanto estar criando pela primeira vez como tá salvando. Beleza pura, mas você pode também atualizar o seu banco de dados, né? Você pode atualizar um dado, né? Mudar alguma coisa que você quer dentro desse dado. Então você vai usar também aqui um category, né? Para estar atualizando. Eu vou chamar então aqui de update, para estar atualizando algum dado lá no meu banco. Então eu vou usar aqui agora um category também. Vou chamar de category, mas agora eu vou precisar também de um ID, porque eu vou estar atualizando por um ID específico, né, pessoal? Então aqui agora eu vou precisar estar setando, né, esse ID específico, para depois que eu setei o ID, agora sim eu já sei qual é a categoria que eu estou salvando, né? Então agora eu dou um retorno aqui de novo. Opa, peraí. Abaixa aqui, vou dar um retorno aqui de novo, usando um repository mesmo, para estar salvando essa alteração. Então eu faço um salvamento nessa entidade category que eu acabei de buscar através do ID, né? Busquei uma entidade específica através do ID, vou fazer a alteração dela
e vou salvar. Então está feito o meu método aqui de atualização do banco de dados, tá, pessoal? Então, para terminar aqui, é claro que não poderia faltar o famoso delete. Quando você quer jogar fora, né? Você quer deletar alguma coisa que está no teu banco de dados, alguma coisa que você não quer mais. Então o delete ele é void, né? Ele não precisa retornar nada. Então ele é um método void. Ele vai precisar de um ID que você vai estar excluindo, né, um dado específico. E aqui eu já trago o meu repository para que ele faça o delete usando um ID como referência. Então é delete by ID, tá, pessoal? Então é isso, ó. Tá aí os 5 métodos do serviço: um find all, um find by ID, um save, um update e um delete. Então está criado o meu serviço da entidade category. Espero que tenha ficado bem claro para vocês aí. Caso não fique claro, vá acompanhando aí, que com o desenrolar do processo você vai conectando as ideias e vai vendo que é bem simples a linha de raciocínio aqui. Então agora eu tenho um serviço da categoria que vai usar o repository para estar fazendo a interação com o meu banco de dados. Eu volto na minha próxima aula rapidinho para a gente criar o serviço do product e depois a gente passa para os controles. Sucesso aí, volto rapidinho, um forte abraço.